Meus amados, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos nestes dias começando as comemorações do nosso primeiro ano do nosso canal Antioquia. Estaremos completando um ano no dia 3 de janeiro. E nessas comemorações nós queremos presentear alguns dos nossos seguidores, nossos inscritos. Então eu tenho aqui uma Bíblia, aliás, duas Bíblias. Eu tenho uma aqui, mas eu vou comprar outra. Eu vou mostrar aqui depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar para os irmãos ir se preparando, pedindo, se inscrevendo, orientando pessoas para se inscreverem, porque no dia 3 de janeiro, exatamente no dia 3 de janeiro, seja o dia que for, nós estaremos gravando um vídeo de aniversário e estaremos entregando o resultado do sorteio. Eu quero dizer que, se for do estado, nós vamos disponibilizar um lugar aqui para entregar. Eu posso entregar o pastor do contemplado, ou a pessoa procura aqui na minha casa, ou na igreja do Augusto Franco, em algum lugar. E se for de fora do estado, eu garanto que eu vou entregar pelos correios. Mas eu quero pedir a você que continue seguindo o nosso canal, compartilhando os nossos conteúdos e também orientando os seus amigos para fazer a inscrição. Nós estamos vivendo a última hora e por isso nós temos que nos apressar para pregar a palavra de Deus. Quero convidar-lhes para fazer uma leitura, é um tanto longa, alguns versículos, mas com paciência chegaremos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17. Diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel e iam ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Louvado seja Deus. Nós queremos falar sobre o tema pais omissos, filhos rebeldes. Meus amados irmãos, não é correto afirmar que todos os casos de desvios morais dos filhos sejam ou estejam diretamente ligados aos pais. Não é correto afirmar isso. Todavia, a Bíblia elenca alguns casos de homens, de líderes do povo, que estão diretamente ligados à omissão dos pais, à falta de autoridade dos pais. De forma que
Isso acontece, eu não vou dizer aqui que seja deliberado dos pais de fazer o mal, mas eles omitem a autoridade e aí são engolidos pela desobediência dos seus filhos. Nós trataremos aqui dos pecados dos filhos de Eli, que eram sacerdotes. Eli era o sumo sacerdote da época, e eles eram filhos do sacerdote, que também eram sacerdotes. Mas eles fizeram coisas horríveis em Siló. Siló era o centro de adoração da época, e lá em Siló ficava a arca do Senhor até ter sido tomada na batalha de Afeca. Portanto, nessa época aqui, estava lá em Siló ainda a arca do Senhor, e que era profanada diariamente pelos filhos de Eli. Glória a Deus. Então eu li aqui os pecados dos filhos de Eli, que está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 a 27. Então, enquanto eles pecavam, o pai se omitia. É verdade que o pai, segundo a Bíblia, já estava numa idade meio avançada, mas os problemas vêm de longe. E o pai simplesmente não tomava providência. Os filhos de Eli inauguraram em Siló, na casa da adoração a Deus, um antro de prostituição. A Bíblia diz que vinham várias mulheres e deitavam-se com eles na porta da tenda. E Eli nada fazia. Eli foi engolido pela desobediência do povo, ou dos seus filhos, e não eram só os filhos, eram os colegas dele também da época, de maneira que ele pecava quando tomava o sacrifício antes de ser oferecido ao Senhor. Ele tomava o sacrifício do altar e pecava também quando ele se prostituía com essas prostitutas que vinham aos bandos. A Bíblia diz que vinham aos bandos para se prostituírem-se com ele no lugar onde deveria haver o louvor e adoração ao Senhor. No capítulo 1, aliás, no capítulo 2, versículos 22 a 25, nós vamos ler aqui o que aconteceu. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então, os pecados, aquela coisa suja que acontecia na porta da tenda da congregação, e tudo isso com a participação dos filhos de Eli e a falta de autoridade do sacerdote Eli, fazia com que o povo também pecasse. Como se dizendo, olha, se os filhos do profeta, aliás, se os filhos do sacerdote fazem isso, por que nós não podemos fazer também? De forma que, meus amados irmãos, os líderes, eles têm que ter muito cuidado para que com a sua mão frouxa na disciplina, isso não escorra para outras pessoas. Porque quando as pessoas afrouxam a mão, quando os pais afrouxam a disciplina, quando os pais deixam que aconteçam as coisas, e não fica só na família, isso vai longe. Glória a Deus. A gente vê, meus amados, nos dias de hoje, o Estado querendo entrar na disciplina, na formação das famílias. E muitos pais estão entrando nessa historinha de disciplina positiva, de que o pai tem que ganhar os filhos na conversa. Se ganhar na conversa, amém, glória a Deus. Que bênção
que alguém possa ganhar os filhos na conversa. Mas nem sempre é assim. O Estado não tem autoridade nenhuma para querer entrar nas famílias, porque o Estado não faz nem a parte dele. Quando eu digo Estado, é o Estado brasileiro, é o Estado federativo, é a União Federal, são os estados, é o poder público, são os municípios, é o poder público, é o poder estatal, que não pode e não deve entrar na formação das famílias. Quem sabe criar filho é pai e mãe, não é o Estado. O que o Estado sabe muito, meus amados, é gastar os impostos mal, é fazer com que falte a saúde, que falte a educação, é isso que ele sabe fazer. O que ele deveria fazer bem, ele não faz. Portanto, nós não devemos renunciar a nossa responsabilidade de pai e mãe em favor do Estado, porque o Estado tem uma forma, uma teoria de disciplinamento que, infelizmente, não resolve. As cadeias estão cheias. O Estado deveria estar trabalhando com isso. As escolas estão vazias, porque as crianças estão se evadindo. É uma vergonha, o Brasil é uma vergonha. A evasão escolar, principalmente do 9º ano e os terceiros últimos anos do ensino básico, a evasão é vergonhosa, porque o Estado não toma conta disso. Mas muitas vezes quer entrar na formação da família, com a história de aprovação de lei da palmada. Eu não estou aqui querendo defender que pai e mãe tenham o direito de espancar filho. Pai não tem direito de espancar filho. Pai que espanca filho tem que se haver com as autoridades, é com o Estado mesmo. Agora, o pai tem o direito de disciplinar, de regrar os seus filhos, de fazer com que eles sejam homens e mulheres de bem. Glória a Deus. E a gente conhece famílias e famílias pequenas, famílias médias e famílias grandes, cujos pais, ainda que que tendo sido analfabetos, criaram muito bem os seus filhos. De forma que quando os pais renunciam à sua responsabilidade, renegam a sua responsabilidade, ele está fadado a criar filhos rebeldes. Filhos que darão trabalho aos próprios pais, à família, e darão trabalho também às autoridades. Foi assim que aconteceu com os filhos de Eli, sendo Eli sacerdote que deveria ser exemplo em Israel, ou mais precisamente em Siló. A Bíblia diz que quando Eli recebia essas histórias, esses relatos das pessoas, que as pessoas levam, ele conversava com os seus filhos também. Meus filhos, não façam isso, eu estou ouvindo que isso é feio, vocês estão fazendo com que o povo peque, e pecando alguém, o homem contra o homem, há perdão, mas pecando contra Deus. Então, ele conversava também com seus filhos, mas não deu certo. A conversa não deu certo. O disciplinamento tem que ser mais apertado, tem que ser mais estreito, para que surta efeito. Glória a Deus. Aí então Deus, agora ele pesa a mão sobre a família de Eli. Se advertindo, não houve jeito, Deus então agora pesa a mão sobre a família de Eli. Nós podemos ler isso em 1 Samuel capítulo 2, versículos 28. 1 Samuel 2, 28, que diz assim: E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras aos teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que na tua casa e a casa de teu pai andariam perante mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa,
porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão envilecidos. E no versículo 34 diz, e isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá aos seus 2 filhos, a Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Glória a Deus. E ainda 1 Samuel 4,11 diz assim, e foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Israel, Ofni e Finéias, morreram. E como ficou agora Eli? A Bíblia diz que quando eles morreram, foi dado a Eli a notícia de que os 2 filhos haviam morrido, e ele ainda estremecido ficou vivo. Mas quando disseram a ele que a arca do Senhor era tomada, a Bíblia diz que ele caiu e morreu. Então naquele dia, num dia só, morreram os 2 filhos de Eli e o próprio Eli, sendo sacerdote, que não guardou os mandamentos do Senhor, foi desobediente, foi omisso, foi covarde, foi frouxo na criação dos seus filhos. Então ele perde no mesmo dia a própria vida e a vida dos seus 2 filhos. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e que nos dê graça para que possamos criar com autoridade, com zelo, com disciplina os nossos filhos. E quando eu falo em disciplina, irmão, não estou mandando o pai andar espancando, não, batendo por qualquer coisa, não. Os pais, pai e mãe, sabem criar filho. Eles sabem como é que eles criam. Eles já criaram. Os mais antigos criaram filhos que eram mais obedientes do que os de hoje e eram, aquele lá davam uma correadazinha, uma cipuadazinha, sem espancamento, sem raiva, sem ira, e Deus abençoava que tínhamos uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, mais fiel aos seus pais, à sociedade e às autoridades também. Então Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.